Vamos lá então para a nossa aula número 2. Então, número 2, ainda em eletrostática, na aula de hoje a gente vai entender força elétrica detalhadamente, campo elétrico, o que é uma força, o que é um campo e como que eles interagem, essas duas grandezas interagem entre si, certo? Então, olha só. Sigam o cronograma, espero que vocês já tenham feito os exercícios da aula anterior, que nós vimos os princípios básicos, depois a gente viu a estrutura atômica, vimos como que ocorre o processo de eletrização com a ganho e perda de elétrons, depois a gente viu a carga elementar, como que acontece, como que eu calculo a quantidade de carga de um corpo, como que a gente faz essa análise e como que acontece os processos de eletrização, que foi por atrito, por contato e por indução. Vocês já estão fera nisso porque fizeram os exercícios de aprofundamento, os propostos do nosso material e agora nós vamos ver força elétrica e campo elétrico para mais tarde a gente aplicar em eletrodinâmica, certo? Então a aula de hoje eu sou particularmente apaixonada por ela e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar depois que entenderem realmente a fundo o que é campo e o que é força, certo? Então, um primeiro tópico é identificar o que é um campo e o que é uma força. A gente tem vários tipos de campo em todas as áreas da física. E aí eu coloquei aqui um corpo com massa. Então, ele tem massa. Coloquei aqui o quê? Isso aqui é o quê? Um corpo magnetizado, um ímã. Coloquei aqui um corpo que tem carga. Mas o que isso tem a ver com a matéria? Tudo, porque aqui agora nós vamos fazer a análise do que é um campo. Porque existe o campo provocado por uma massa, o campo provocado por um corpo magnetizado. E o que é um campo? O campo é a área de influência de um corpo. Então, um corpo que tem massa, a grandeza massa, provoca uma influência em sua volta? Provoca. O nome disso é campo. Então, aqui esse corpo tem um campo aqui. Como que provocou a existência desse campo? É uma massa? A gente chama esse campo de campo gravitacional. Então, olha só, campo gravitacional. Quando um meteoro, um pedaço de rocha qualquer se aproxima da Terra e fala assim, nossa, ele entrou no campo gravitacional da Terra, o que vai começar a acontecer? A Terra tem massa, então ela tem em volta dela um campo gravitacional, e aí quando outro corpo semelhante, ou seja, que tem massa, entra nesse campo gravitacional, aí eles começam a interagir através da força, certo? Então aqui nós temos, olha só, coloquei aqui um corpo que tem massa semelhante e aí eles vão começar a interagir, começa a existir a presença de força. Então entendam que para que exista campo é necessário um corpo com a característica. Para que exista força é a interação entre dois corpos com mesmas características, nesse caso a massa. Então essa força existe pela existência de massa. Então aqui nós temos uma força gravitacional. Peso, por exemplo, né? Uma força gravitacional. Agora aqui nós temos o quê? Um ímã, um corpo magnetizado. E em volta dele existe uma área de influência, como se eu tivesse uma fogueira. A fogueira, você sente o calor dela só tocando nela ou em volta ela tem uma área de influência? Tem uma área de influência. Isso é o campo, é a área de influência de um corpo magnetizado aqui agora. Então nós vamos chamar esse campo aqui de campo o quê? Campo magnético. Ó, campo magnético, certo? E se eu colocar um corpo magnetizado aqui dentro dele, eles vão começar a interagir. Pode ser uma força de atração ou de repulsão. Então, corpos com características semelhantes. Aqui nós vamos ter, então, uma força magnética, de origem magnética. E por último, eu tenho uma carga aqui, que é o nosso estudo do curso. Eu tenho uma carga e essa carga em volta dela tem uma área de influência. E essa área de influência chama-se campo. Então, esse campo aqui é um campo
elétrico, porque é um campo provocado pela existência de carga. E a partir do momento que eu colocar uma carga aqui, olha só, elas podem se atrair ou repelir. A gente viu pelo princípio da atração e repulsão. Então, elas podem se atrair ou se repelir através de uma força. Então, força é resultado da interação entre dois corpos com mesma característica. Campo é a área de influência gerada por um corpo. Então, aqui nós teremos a força elétrica. Esse é o nosso estudo da aula de hoje, então. O campo elétrico e a força elétrica são duas grandezas vetoriais, portanto, tem intensidade, tem direção e tem sentido. E a gente vai ver como determinar a intensidade, a direção e o sentido de uma força elétrica e de um campo elétrico. Então, olha só, a força elétrica que eu tenho dois corpos carregados, um positivamente, outro negativamente, e eles estão próximos, estão a uma distância D, certo? Então, daqui para cá, eles estão a uma distância D. Ótimo. Aí, olha só, eu quero saber qual é a direção dessa força. Gente, para determinar a direção, a gente vai ligar as duas cargas, nós vamos tracejar uma linha, fazer uma linha ligando as duas cargas. Então, olha só, fiz uma linha aqui, ligando. Então, as forças vão estar o quê? Na horizontal. Magda, se eu tivesse uma carga aqui e uma aqui, a força estaria o quê? Na vertical. Então, para determinar a direção, a gente vai fazer uma linha interligando as duas cargas, certo? O sentido, nós vamos analisar se ocorrerá atração ou repulsão. Se a carga aqui é positiva e a carga aqui é negativa, então elas vão se atrair. Sinais opostos se atraem. Então aqui está a força elétrica mútua. A que age na carga positiva é exatamente igual a que age na carga negativa, porque trata-se de um par, ação e reação. Terceira lei de Newton, a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesmo valor, mesma direção, as duas na horizontal e sentidos opostos, porque elas estão se atraindo. Então, muito cuidado com isso, que tem exercício que tem peguinha assim, ó. Essa carga é Q, essa carga aqui é 2Q. Então, a força elétrica nessa carga vai ser maior, porque ela tem quantidade de carga maior? Não. A força elétrica tem a mesma intensidade, porque trata-se de um par, ação e reação. E como que a gente vai calcular a intensidade dessa força, então? A intensidade a gente vai usar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o seguinte, que essa força vai ser diretamente proporcional ao valor das cargas. Quer dizer que quanto maior for a carga, maior também será a interação entre elas. Então, é proporcional à carga 1, a carga 2, portanto, elas vão ficar no numerador, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, olha só, faz sentido ser inversamente proporcional? Faz todo sentido, porque se elas estiverem próximas, elas vão interagir muito, elas vão ter uma força de atração maior. Quanto mais eu distanciar, menor vai ser a interação entre elas, então, consequentemente, menor a força. Maior distância, menor força, grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só, aqui eu vou colocar inversamente proporcional ao quadrado da distância e aqui vai aparecer uma constante, certo? Toda equação montada através da proporcionalidade, nós utilizaremos então uma constante. Bom, a força Fel é a força elétrica. Então, força elétrica medida em newtons toda força é medida em newtons, então medida em newtons. E aqui eu tenho o Q1 e o Q2, que são as cargas, certo? E as cargas medidas em quê? Que a gente viu na aula passada? Carga medida no Sistema Internacional em
Coulomb, a carga medida em Coulomb, beleza? E o D, que é a distância entre as cargas. Então, distância entre 1 e 2, a carga 1 e 2, medida em metros. E o K, que nós chamamos de constante, constante eletrostática, que depende do meio, tá, gente? Então, olha só, eu sei a unidade de força, sei a unidade de cargas, sei a unidade de distância, mas não sei a unidade do K. Mas isso fica muito fácil, eu vou ensinar vocês como determinar. Vocês não precisam gravar as unidades de todas as constantes, até porque isso é impossível. Como que a gente vai determinar? Se a força está em newtons, a carga aqui em Coulomb, a carga aqui em Coulomb e a distância aqui em metro ao quadrado, não é isso? Porque é distância ao quadrado. Para determinar a constante, a unidade da constante, na verdade não é a constante, eu vou ter newton vezes metro quadrado, passei o metro quadrado para lá, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Então, sobre Coulomb ao quadrado. Para determinar a unidade de qualquer constante, basta a gente o quê? Isolar ela. Então, tá aí, força elétrica é isso. A gente viu como determinar a intensidade, a direção e o sentido. Mas se a gente fala assim, mas Magda, eu sei essa equação e na hora de aplicar, eu não consigo. Vou falar para vocês agora que quem não consegue fazer exercício com essa equação só é porque tem problema, tem dificuldade lá na parte de dinâmica. Por isso agora nós vamos fazer um resuminho de como determinar a força resultante e quando considerar um corpo em equilíbrio ou não, porque isso é muito cobrado e eu acho muito válido a gente fazer um resuminho disso. Então vamos lá fazer um resuminho.